Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. Será que tu tens ou conheces alguém que tenha pólipos ou quistos nos ovários? Fica atento até ao vídeo que eu vou explicar algumas das coisas que provocam este tipo de problema e também algumas das coisas naturais que podem ajudar a fazer com que o teu corpo elimine por ele próprio estas situações, estes problemas, que eu já vou explicar o que é. Ora, boa noite, Vítor Silva, bem-vindo. E olá, Xana Almeida, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Roxanne, boa noite, Júnior. Olá, Paulo Murta, olá, Luís da Fonseca, olá, Teresa Vieira, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema é mais direcionado para as mulheres, que sofrem mais deste tipo de problemas, mas as dicas que eu vou dar também ajudam os homens. Portanto, fiquem atentos até ao final, que eu já vou explicar um pouco melhor de onde é que vêm estes problemas todos. Boa noite, Lúcia Rodrigues, Teresa Vieira. Um abraço, Luís da Fonseca, boa noite. E vamos lá. Boa noite, Aliona Vetrici. Que nome giro. Nem parece português, se calhar não é. Tem mais ar de ser italiano ou estrangeiro. Boa noite, Teresa. Boas festas também. Boa noite, Mara. Olá, Bílio Mota. Um abraço. A Teresa Vieira diz, obrigado pelo comentário. Infelizmente tens 2 miomas e eu felizmente sei o que é que provoca e sei como é que o teu corpo pode eliminar isso de forma natural se estiveres disposta a fazer as alterações necessárias no estilo de vida, na alimentação, etc. Podemos falar depois em privado se quiseres também. Está bem? Boa noite, Andréia Patrícia Alves, boa noite, Luís Matos, boa noite, Cristina Bispo, sejam todos muito bem-vindos. E só mais uns segunditos. Está aqui muitas pessoas que eu não conheço. Já agora, se puderem escrever de onde é que estão a ver, a cidade de onde estão a ver, ou se for fora de Portugal, o país também, já agora, se faz favor. A Leona diz que da Chisinau, da Moldávia. Ah, lá! Moldávia, ok. Moldávia. Certo, obrigado pela participação, Aliona. Moldava. Muito bem. Muitas vezes temos aqui pessoas espalhadas pelo mundo fora, que falam português, né? Obviamente, porque o treino é em português. Boa noite, Rosarinho. E obrigado, Teresa, também pelo comentário. Marinha Grande, no teu caso eu já sabia. Aliás, já fomos vizinhos, né? Portanto, eu já sabia, calculava que fosse aqui na Marinha, até podia não ser. Boa noite, Cristina Bispo. Obrigado também pelo comentário. Portanto, se vocês gostam destes temas, ponham um coraçãozinho, se faz favor. E se vocês conhecem alguém que tenha este tipo de problemas, ou outros, partilhem o vídeo nas redes sociais, ou até mesmo diretamente com a pessoa em questão. A Vera Ferraz diz que vive no Rio de Janeiro, Brasil. Obrigado pela participação. Estamos do outro lado do mundo também. A Leona vive ali, aqui mesmo ao lado, na Nazaré, uma praia lindíssima. Obrigado também pela participação. E a Teresa diz, bom vizinho. Obrigado pelos coraçõezinhos. Obrigado. Boa noite, Vandinha Bacelar, bem-vinda também. E olá, beijinhos. Então vamos lá dar início então aqui vamos dar aqui início então à explicação primeiro daquilo que é.
Eu vou tentar não ser tão técnico como fui ontem no vídeo de ontem, porque a maior parte de nós não fixa aqueles nomes esquisitos dos ácidos, das hormonas, que é o caso de hoje. Não vale a pena eu estar a falar muito sobre isso em termos técnicos, mas vou explicar exatamente o que é que acontece e quais são as coisas que nos faz esta desregulação. Portanto, os pólipos e os quistos não é nada mais, nada menos que uma inflamação no corpo, que é provocada, portanto, que existe nas mulheres, né? Obviamente, porque nós homens não temos ovários, mas que tem a ver com um desregulamento hormonal que existe no corpo. Isso existe por excesso de químicos, falta de nutrientes, essencialmente. E porque nós vamos, por exemplo, comprar comida e compramos em embalagens de plástico, por exemplo. E o plástico tem uma substância que está provado cientificamente que aumenta os níveis de estrogênio, que é uma das hormonas que interfere com estes problemas. Aliás, é altos níveis de estrogênio nas mulheres. Níveis excessivos de estrogênio é o que provoca este tipo de problemas. Por exemplo, as embalagens de plástico na comida, quando a gente vai comprar comida, é isto que acontece. Liberta-se substâncias, até a beber água em garrafas de plástico, isto acontece. Todos os produtos que têm soja, milho, e falta-me aqui outro, já me lembro daqui a pouco, hoje em dia são alimentos transgénicos. Os alimentos transgénicos não são naturais e, além disso, são pulverizados com um pesticida chamado Roundup, produzido por uma empresa chamada Monsanto, e que está provado que tem químicos que estão ligados a cancros, e que também está provado que tem um químico também que aumenta os níveis de estrogênio, que é a causa deste problema. Portanto, algumas comidas que nós comemos também nos desregulam esta parte hormonal. A seguir vou dar alguns exemplos disso também. Mas também aquilo que nós colocamos na pele, os produtos, os cremes que nós colocamos na pele, em 20 segundos, os químicos desses cremes são absorvidos, entram na corrente sanguínea e também têm substâncias químicas que vão interferir e vão aumentar o estrogênio. Daí a importância de nós usarmos produtos o mais naturais possíveis. Até mesmo os produtos de limpeza da casa, como o detergente da louça ou o líquido de limpar o chão ou limpar a bancada, esse tipo de produtos exatamente igual. Tem químicos que até só de respirar, alguns deles, ou em contacto com a pele, com as mãos, por exemplo, provocam muitos problemas, e um deles é este, o aumento do estrogênio e o desregulamento deste sistema todo. Mas também existe este tipo de químicos no shampoo, por exemplo, que a maior parte das pessoas usa, cheio de químicos para lavar o cabelo. Na pasta de dentes, há anos que eu não uso pasta de dentes com flúor, e tento arranjar sempre uma com que tenha o mínimo de químicos possível. Até já fiz pasta de dentes em casa natural, bastante eficaz até. E uma das coisas que a pasta de dentes tem, por exemplo, é o flúor, que interfere na parte hormonal, mais especificamente até na tiroide, porque interfere com a absorção do iodo, que é um mineral que nós precisamos, e que depois regula a tiroide, e todos os nossos órgãos funcionam uns com os outros, não é? Portanto, isto é sempre um conjunto de coisas, nunca é só uma coisa isolada, quando as pessoas têm estes problemas. Mas basicamente isto é um problema hormonal, tem excesso de estrogênio. As mulheres que têm este problema têm excesso de estrogênio, que é uma hormona, tem uma inflamação hormonal no corpo. É isto que acontece. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é reduzir tudo o que provoca esta inflamação, esta alteração hormonal, e adicionar tudo o que pode vir a fazer bem. E é isso que eu vou agora aqui falar um pouco. Mas antes disto, vou só aqui dar aqui uma vista de olhos de quem é que foram as pessoas que chegaram. Boa noite, Pedro Freire. Olá, Naida Paiva. Beta Magalhães. Olá, Cleo Alves. Boa noite. Olá, Sandra Neto. Obrigado, Vandinha, São João da Madeira. Boa noite, Paula Cristina Margarida. E o resto penso que já tinha visto.
A Leona pergunta: o Sr. Nuno Andrade, desculpa a pergunta, gostaria de saber em termos profissional e médico, ou é ligado à área da saúde? Boa pergunta, Leona. Eu normalmente até costumo falar um bocadinho de mim, mas como a maior parte das pessoas já me conhece, até às vezes me esqueço. Mas é importante, e obrigado pela observação, é importante eu às vezes dizer isso, para que quem não me conhece me fique a conhecer. Primeiro que tudo, eu não sou médico, não tenho qualquer curso médico, está bem? Eu apenas sou uma pessoa normal que fui doente durante 20 anos, pelo menos 20 anos de muitos medicamentos, desde muito novo, dependente de medicamentos para conseguir respirar, viver, ter menos problemas. E há 21 anos atrás, em setembro de 1997, eu comecei a usar produtos nutricionais de alta qualidade, vitaminas e minerais, aquilo que as nossas células aproveitam, e os meus problemas começaram a desaparecer gradualmente e eu deixei de ter os problemas que tive a vida toda. E apaixonei-me por esta área. Portanto, eu não tenho a minha formação é na área de gestão, não tem nada a ver com isto, mas eu apaixonei-me por esta área e comecei a aprender com médicos, comecei a estudar com médicos. Aliás, eu tenho pessoas que são médicas que trabalham comigo neste tipo de aconselhamento às pessoas, médicos de naturopatia, aromoterapia, medicina chinesa, massagistas, acupuntura, pessoas formadas nestas áreas e outras, reiki, meditação, pessoas ligadas à astrologia, por exemplo, também. Existem várias pessoas com quem eu me relaciono e com quem eu aprendo, mas basicamente eu sou um estudioso. Eu estudo. Aquilo que aconteceu foi, eu comecei a ficar bom, apaixonei-me pela área, comecei a estudar e comecei a ajudar outras pessoas. E o que é que acontecia? Cada vez que aparecia alguém com um determinado tipo de problema, eu ia estudar a doença da pessoa, e depois ia aos meus médicos, entre aspas, eles não são meus, aos médicos destas áreas, e ia estudar as soluções. E foi desta forma que eu fui ganhando este conhecimento, que é uma coisa muito... São milhares de doenças, são milhares de produtos, são milhares de alimentos, são milhares de químicos que nos fazem mal, são milhares de coisas. Eu nunca vou saber tudo, mas aquilo que eu faço... portanto, eu já ajudei mais de 3.000 pessoas durante estes últimos 21 anos, de vários tipos de problemas. E aquilo que eu faço aqui na internet, eu dou este tipo de informações de forma gratuita para as pessoas poderem ficar educadas que existem alternativas. Eu fui educado, tal como vocês, para ir ao médico. Quando estou doente vou ao médico, e depois faço o que ele diz. Normalmente é tomar remédios que aliviam sintomas, mas que vão provocar outros problemas. Isto, no geral, é isto que acontece. Mas eu descobri, há 21 anos atrás, que existem outros caminhos. Caminhos que já existiam há milhares de anos atrás, mas que foram abafados por uma indústria chamada indústria farmacêutica. E pronto, e é dessa forma é uma forma que eu arranjei, que já tinha previsto, aliás, fazer isso há vários anos, mas é uma forma que eu arranjei agora de vir, aqui neste caso no Facebook, fazer este tipo de divulgação de informações que são úteis a qualquer pessoa. Está bem, Eliona? E obrigado pelo comentário também. Eu costumo fazer um pequeno resumo de quem eu sou, mas como a maior parte das pessoas já me conhece, até me esqueci. Mas pronto, ficou aqui para quem não me conhece, ficou novamente a minha história, e é isso que eu faço. Eu adoro ajudar as pessoas, quem deixa ser ajudado, que a maior parte das pessoas continua a ir ao médico e a fazer aquilo que ele diz, e depois a ficar cada vez pior. É isto que acontece, infelizmente. E alguém tem que educar, como um amigo meu disse aqui há dias num dos meus vídeos, alguém tem que educar o povo. Existem poucas pessoas que fazem isto em português. Eu, como percebo inglês, e a maior parte dos médicos com quem eu aprendo são médicos estrangeiros, eu aproveito o meu conhecimento, e eu, como falo português, faço estes vídeos em português. Também já fiz vídeos deste género em inglês, mas neste momento estou a fazer em português para chegar à comunidade que fala português
espalhada pelo mundo fora. Está bem? É isso que eu faço. Portanto, boa noite, Mário Pereira, Regina Maria, Nancy Neto, Nélia Valadares, Mary Vogue. Hello, Mary. How are you? I believe you don't understand so much Portuguese, but nice to see you here. Olá, Nanda Borralho, Graça Gaspar, boa noite, Celeste Teles, sejam todos muito bem-vindos. Pronto, eu já expliquei as coisas que provocam esta alteração hormonal, que depois leva ao aparecimento de pólipos, quistos nos ovários e às vezes coisas até mais graves, em que as pessoas têm que ser submetidas a cirurgias e outro tipo de tratamentos químicos. E com estas dicas que eu vou dar hoje, é possível, primeiro que tudo, prevenir, né? Se nós eliminarmos aquilo que nos faz mal, nós estamos a prevenir, e se acrescentarmos coisas que nos fazem o corpo funcionar melhor, nós estamos a tentar recuperar, a tentar reverter o problema. Está bem? Primeira coisa, em termos de alimentação, que nós temos que reverter, e quem já viu alguns dos meus vídeos, eu já fiz um vídeo só a falar sobre isto, que é o açúcar, principalmente o açúcar branco, que é uma droga, está provado, mas que interfere com o processo hormonal, mais especificamente na insulina, que também fica com picos e que depois vai alterar também esta parte do estrogênio, vai mexer com toda a parte hormonal. Portanto, o açúcar é um veneno, é bom que a gente tenha noção disso e que comece a reduzir, no mínimo trocar por outro açúcar que não seja branco, no mínimo, isso é o mínimo que nós podemos fazer, mas devemos comer cada vez menos açúcar, está bem? Principalmente o branco. Outra coisa que nós devemos remover, da nossa alimentação são os grãos refinados. Grãos refinados é tudo, por exemplo, tudo que é branco, farinha branca, farinha de trigo, que tem glúten também, que é outro dos alimentos transgénicos. É o trigo, a soja e o milho, são os alimentos transgénicos. Tem o Roundup, que tem aquele químico, tem muitos químicos, mas tem só um bocadinho. Já vou responder, está bem, Leona? Só um bocadinho. E os grãos refinados, por exemplo, é o arroz branco. O arroz branco, se nós queremos comer arroz, convém que seja um arroz selvagem, um arroz integral, que tem mais minerais, nunca uma coisa refinada. E a maior parte das pessoas come arroz branco. Nós vamos a um restaurante e se pedimos alguma coisa com arroz, vem sempre arroz branco. É o mais barato, mas não é a opção mais saudável, está bem? Isto são coisas que nós conseguimos mudar. Portanto, tudo o que for farinhas brancas, que leve farinhas brancas, tudo o que seja refinado, até o sal refinado não deve ser refinado, aquele sal de mesa não se deve usar, o que se deve usar é um sal grosso, sal marinho ou sal rosa dos Himalaias ou uma flor de sal, sal grosso. Por exemplo, o sal marinho, se for um sal marinho puro, se vocês olharem bem para a cor, ele parece branco, mas é meio acinzentado. Não é totalmente branco. Por exemplo, o sal rosa dos Himalaias também não é branco, é rosa. É branco e rosa. Está bem? São coisas integrais. Tem lá o que nos faz bem, os minerais. E é este tipo de alimentos que nós temos que cada vez comer mais. Obviamente devemos comer também frutas e legumes, de preferência biológicos e crus. E a maior parte das pessoas não come alimentos crus. Ou come poucos alimentos crus, principalmente os legumes, e nós devíamos comer couve crua, brócolis crus e esse tipo de coisas que parece uma coisa fora do normal, e que até parece que é uma coisa difícil de nós ingerirmos, mas tem a ver com a forma como nós temperamos ou cozinhamos, etc. E nós podemos fazer isso, por exemplo, aquecer ligeiramente durante 2 minutos, fazer tipo uns legumes salteados com uma gordura boa, que é o que eu vou também falar já daqui a pouco, é das gorduras boas, que nós precisamos de usar muitas para que o corpo desinflame e para que se regule. E é muito importante nesta parte hormonal. Outra das coisas que temos que aprender a reduzir, é o stress, as emoções, o controle das emoções. Há aqui 2 coisas que eu sempre recomendo para estas coisas. Para quem é religioso, rezar ajuda. Para quem não é religioso, a meditação
é uma das formas de conseguir acalmar a mente. E obviamente depois há livros, há cursos até que se podem tirar, eu já tirei alguns também, para me ajudar a ser mais positivo e não tão negativo. E livros também que eu leio, e áudios e pessoas inspiradoras e vídeos que hoje em dia existem na internet e que eu também vou à procura às vezes, também preciso dessas coisas às vezes, para me manter positivo e não ver as coisas pelo lado negativo, que isso é uma das coisas que nos estressa, o medo, a incerteza sobre o futuro, o relacionamento que nós temos com alguém que não está a correr bem, a falta de dinheiro, há tanta coisa que nos provoca stress, e nós temos que aprender a gerir isso e a melhorar um bocadinho também a forma de pensarmos em relação a isso. Está bem? Portanto, remover o açúcar, tudo o que é refinado, e remover o stress e aqueles produtos que eu já falei, não é? De evitar, não é? Os plásticos, os cremes com químicos, as pastas de dentes com químicos e flúor, etc. Que é difícil, mas não é, mas podemos reduzir alguma coisa. Eu uso uma série de coisas destas, o mais natural possível, com menos químicos possíveis, pelo menos com químicos que não sejam tão prejudiciais, e é possível fazer isso. Gorduras. Todas as pessoas têm que entender que aquilo que engorda não é as gorduras boas. O que engorda é os hidratos de carbono, os açúcares, aquilo que entra no nosso corpo como açúcar ou que entra no nosso corpo e se transforma em açúcar. Isso é que é o que engorda, no geral. E a falta de nutrientes também ajuda a engordar. E a parte hormonal também pode ajudar a engordar. Mas isto, no geral, é assim. Está bem? A gordura boa até ajuda a emagrecer. Gorduras boas. Abacate. Um abacate por dia, por exemplo. Azeitonas. Azeite, se tiver qualidade. E a única gordura que eu uso para cozinhar, o óleo de coco. Também já fiz um vídeo só a explicar a parte científica, os benefícios que o óleo de coco tem e por que razão é que nós só devemos usar essa gordura para cozinhar. Portanto, estas são algumas das gorduras dos alimentos que nós podemos ingerir mais, porque estas gorduras, se tiverem qualidade, se estes alimentos tiverem qualidade, são gorduras, têm efeitos anti-inflamatórios e têm, por exemplo, o óleo de coco tem um efeito também termogénico, que ajuda o corpo a queimar gordura através da temperatura. Por exemplo, eu como estas coisas todas, eu como muita gordura todos os dias, e as pessoas passam por mim na rua e dizem-me: ai, coitadinho, não estás tão magrinho. É o que as pessoas me costumam dizer, talvez também para se sentirem melhor que o peso que têm é mais, e então dizem que os outros estão muito magrinhos. Algumas pessoas também é por isso, tem a ver com a parte psicológica, também sei que é por isso, mas a gordura não engorda, está bem? Eu como muita gordura todos os dias, é das coisas que eu mais como, é gorduras e legumes. Obviamente eu tenho o equilíbrio das coisas, tento ter um equilíbrio das coisas, também não sou perfeito, sou humano como todos vocês. Sementes. Existem várias sementes que têm muitos benefícios anti-inflamatórios, gorduras boas, que vão ajudar todo este processo anti-inflamatório e também até a emagrecer também e outras coisas. As sementes de borragem, não é muito fácil de achar, talvez numa ervanária, em forma de suplemento. As sementes de cânhamo, isto é fácil de achar, está bem? As sementes de cânhamo são das mais nutritivas que existem também. Já se vende nos supermercados. Eu tenho aqui e comprei no supermercado, não me recordo qual foi, mas eu comprei num supermercado. Depois existem os cominhos negros. Os cominhos negros é umas sementes pretas que têm um alto poder, anti-inflamatório também, e gorduras boas. Existe um suplemento em forma de líquido, que é o óleo que é extraído destas plantas, que não tem um sabor muito bom, mas também se consegue arranjar em alguma ervanária. Eu pessoalmente uso um suplemento alimentar de alta qualidade que tem estas sementes e outras. E pronto, mas há algumas destas vocês conseguem achar no supermercado até. As sementes de chia, está bem? Tem várias gorduras das boas. As sementes de sésamo também pode ser, a linhaça, as amêndoas, as nozes,
aqui já falando de alguns frutos secos também, que são alimentos com moderação. As nozes e as amêndoas são mais calóricos, por exemplo, mas com moderação são coisas que nós podemos ingerir todos os dias sem problema nenhum. Apenas com muitos benefícios até. Peixe selvagem. Temos que comer peixe, mais peixe selvagem. Quais são os melhores? Podem ser todos, desde que sejam de mar e selvagens, e quanto mais pequenos forem, melhor. Têm menos risco de contaminação, porque o mar também está poluído, como devem saber. Mas, por exemplo, o salmão e as sardinhas são dos que têm mais este tipo de gorduras boas. O caviar também, só que o caviar já não é tão barato, mas eu pessoalmente nem gosto, mas eu como muito salmão. É dos peixes assim com mais gordura que eu como, é mesmo salmão. No verão como mais sardinhas também. Apesar de não ser muito apreciador, como eu sei que faz bem, acabo por comer. Em relação à carne animal, aquilo que nós podemos fazer também é comer as partes gordas dos animais. O homem do Paleolítico ia caçar, tirava o fígado e o coração dos animais e deixava o resto da carne magra para os outros animais comerem. Era assim que os nossos ancestrais faziam quando iam à caça. E realmente são essas as partes mais saudáveis para nós, por causa também destas gorduras boas. O fígado, o coração, a pele, por exemplo, que também tem muita gordura de alguns animais. E eu também fiz um vídeo aqui há 2 ou 3 dias, já não me recordo quando é que foi, ou a semana passada, já não sei, não interessa. Eu fiz aqui um vídeo só a falar do elixir da juventude, do elixir que é uma coisa fácil, super barata de fazer, chamada sopa de ossos, ou caldo de ossos, que era um hábito antigo que os nossos ancestrais, 2 ou 3 gerações atrás, os nossos avós, bisavós, tinham este hábito e nós agora deixámos de fazer este hábito. O meu está ao lume a fazer, novamente. Faço todas as vezes, pelo menos uma vez por semana, e depois vou usando durante os outros dias da semana. É muito rico em minerais, colagênio, que são 30% das nossas proteínas que nós precisamos, especialmente para os ligamentos, articulações, e para reparar os problemas que estão no intestino, por exemplo, que é onde começa a nossa saúde, é no intestino. E nós temos vindo a destruir o nosso intestino com o glúten. A Leona, o salmão que é bom não é o do supermercado. O do supermercado, tal e qual como está a dizer, é de viveiro. É o selvagem. Alguns supermercados também vendem salmão selvagem. Eu aqui na minha cidade ainda não consegui encontrar. Também já desisti, porque já achei uma peixaria aqui na minha cidade que vende salmão de viveiro, mas também vende salmão selvagem. E é só desse que eu compro. É do selvagem. Nem consigo comer do outro. Fico mal disposto. Porque aquilo está cheio de químicos. E o salmão selvagem, por exemplo, é menos cor laranja que o salmão de viveiro. Por causa de um corante que eles metem. Pronto, não deviam, pronto, exatamente. Os peixes têm que ser selvagens, de preferência de um mar que não esteja poluído, mas isso nós não sabemos. Pronto, eu deixei também de ir à procura nos supermercados, não consegui achar. Eu compro aqui na Marinha Grande, a Leona, numa peixaria que há aqui na estrada que vai para a Nazaré. É mesmo à beira da estrada que vai para a Nazaré. Aqui mesmo, assim que se chega, quem vem da Nazaré para cá, é mesmo à chegada da Marinha. É aí uma peixaria onde eu vou. Eles têm lá salmão selvagem. E depois cortam lá as postas que eu peço e trago para casa. Está bem? É uma dica ótima também para quem for à procura de peixe, para não cair na ratoeira de comprar peixe de viveiro ou de aquacultura. Não sei, a Leona. Não sei, a Leona. O nome da peixaria não sei. Mas depois podemos falar em privado, por mensagem, aliás, eu devo lá ir até amanhã, já não tenho salmão, tenho que lá ir comprar salmão, eu devo lá ir amanhã e depois eu vou tentar ver o nome, mas fica mesmo na estrada que vem da Nazaré, à chegada da Marinha, passa ao McDonald's, o Continente, depois chega, quando começa mesmo a chegar à cidade, há ali uns prédios e depois fica, se vier da Nazaré, fica do seu lado esquerdo.
Tem um talho e tem uma peixaria, e depois do outro lado tem uma lavandaria e tem uma mercearia, é abaixo de uns prédios, não me recordo é o nome. Não me recordo o nome. E também tem uma seguradora ao lado. Pronto, mas depois eu posso lhe dar o nome certo, exatamente, até posso dar a morada certa. Até posso depois partilhar a morada com o Google Maps, deve dar para fazer isso, para ver exatamente onde é que é. É simples. Mas também deve haver na Nazaré. Nazaré até é a terra de peixe pescado, não é? Que eles vão, os nazarenos são pescadores e vão ao mar. E vão ao mar todos os dias a pescar peixe, né? Portanto é capaz de ser. Obrigado, Cláudia Costa, que está aqui a dizer que é Peixaria Santos. E eu não sei se a peixaria se chama Santos. O talho, que é ao lado, chama-se Santos. Eu não sei se aquilo tem o mesmo nome. Não sei, mas eu vou ver e depois eu vou dar aqui a informação. É aí que eu compro. Na Nazaré não há. Ok. Está bem. Há outros peixes. Está bem? Há outros peixes também. Sardinhas deve haver de certeza. E mariscos e esse tipo de coisas. Que também tem alguma desta gordura boa. Mas salmão se calhar não há. Aqui na Marinha há. Portanto, quando vier aqui para estes lados, e depois dou-lhe a morada. Está bem? Falo comigo e depois em privado para eu não me esquecer. Mas eu dou-lhe eu amanhã já vou lá e já vou ver o nome e eles até me costumam dar o talão e até deve ter a morada no talão e tudo. Portanto, há aqui alguém que diz que é do mesmo dono. A Cláudia Costa diz que é do mesmo dono. Ok, então se é do mesmo dono, a peixaria chama-se Peixaria Santos. Não tinha a certeza se era do mesmo dono ou não, porque uns trabalham com a carne, outros trabalham com o peixe, mas se calhar sim, até é do mesmo dono. A Leona diz que há tudo menos salmão. Paciência. Aqui na Marinha. Também não foi fácil achar. Não foi fácil. Eu corri os supermercados todos e não consegui achar em nenhum. E depois lembrei-me, um dia que fui ao talho, vi que havia ali uma peixaria, nunca tinha entrado numa peixaria. E lembrei-me de perguntar. E assim que eu pergunto, a senhora, o salmão é congelado? Sim. Tem que ser mesmo congelado. Porque senão, se o salmão for pescado e se não for congelado logo, se estiver a apanhar ar, a gordura vai oxidando. A gordura que nos faz bem vai oxidando. E o processo do congelamento não vai estragar nada. Está bem? Vai conservar. O processo do congelamento é das poucas coisas que o homem inventou que não prejudica nada. Está bem? Não prejudica nada. Certo. Ok, boa noite Maria Fernandes, boa noite Alice Carracinha, Sandra Monteiro. Obrigado Cláudia Costa pela indicação. Eu não tenho a certeza realmente, mas se estás a dizer é porque acredito em ti. Deve ser do mesmo dono, mas eu amanhã já vou lá às compras e já trago a morada certa para dar aqui à Leona. A cavala também é boa, sim, Luís. Obrigado, Luís, da Fonseca. A cavala é outro dos peixes que também é muito rico neste tipo de gorduras. Está bem? Mas há mais. O halibut, que até existe uma pomada farmacêutica que também tem o mesmo nome. O halibut é um peixe que também é rico em gorduras boas. Cavala na Nazaré deve haver, pois. Não sei, a Leona, fica aí mais uma dica. A cavala, se houver na Nazaré, é mais um dos que pode comprar. Mas no geral, nós até, se o mar não tivesse poluído, nós até devíamos comer mais peixe do que carne, não é? Mas na prática depois isto não acontece. A Celeste diz que é muito difícil arranjar o peixe selvagem. Boa noite, Carla Soares, olá. Por aí também. Por aí, isso é mais para o norte, perto do Porto, não é? Portanto, pois pode ser difícil, mas há à venda. A ver, há. Pode não ser fácil de achar. Temos que ir a vários até achar um. Foi assim que eu fiz. Quando achei um, pronto, é ali que eu vou comprar, nunca mais comi mais nenhum. Enquanto eles estiverem, não vou à procura mais lado nenhum. Está bem? É uma das formas de nós podermos ingerir mais gorduras boas. Já falei da gordura animal também nos animais, portanto o fígado e o coração são as partes mais benéficas para nós. E a pele também pode ser, desde que não seja tostada, mas pode ser. O caldo de ossos, que era aquilo que eu estava a falar,
é daquelas coisas que nós devemos beber várias vezes ao dia, que é aquilo que eu faço, misturo em tudo. Depois também existe, por exemplo, na medicina chinesa, existe uma preparação que é extraída de umas bagas, que se chama bagas de casta, que eu nem sei bem se é assim a tradução, bagas de casta, mas é uma mistura da medicina chinesa, que também é muito bom para balancear as hormonas. Pronto. Depois também existem alguns óleos essenciais que podem ajudar os problemas hormonais. O mais conhecido chama-se Clary Sage, que traduzido para português é sálvia qualquer coisa, é sálvia, acho que é o nome da planta em português, e o óleo é extraído deste tipo de plantas. Há outros óleos também que são bons, mas este é um dos mais usados para problemas, por exemplo, da menopausa, das dores quando vem a menstruação, problemas hormonais. E o óleo essencial é uma coisa que a gente pode respirar, pode pôr aqui no pescoço e pode pôr na zona abdômen, no abdômen, que ajuda a aliviar esses sintomas, mais para aliviar. Pronto, isto são algumas das coisas. São algumas das coisas que eu tomei notas hoje para vos transmitir. Boa noite, Ana Maria. Obrigado também pelo comentário. A Celeste Teles diz que congelado nunca procurei. Procura que vais achar. A gente, quando quer muito uma coisa, eu também demorei tempo para achar o salmão congelado. Nem sabia que era congelado, mas procurei. Cheguei a uma altura que já estava quase a desistir. Não, tenho que achar, tem que haver. E depois consegui achar. Lembrei-me, já que estava ali no talho, lembrei-me, já agora vou ali à peixaria perguntar se tem. Se calhar não tem, já estava quase convencido que não tinha. E a senhora disse-me que, tenho aqui salmão. E eu assim, mas esse é de viveiro ou é selvagem? E ela disse-me, de selvagem só tenho congelado. E eu, então é mesmo desse que eu quero. Selvagem. Congelado não faz mal. Até preserva a gordura, evita que ela se estrague. E o peixe tem que ser conservado, a maior parte do peixe, né? Alguns é com sal, o bacalhau, por exemplo, conserva-se com sal, mas a maior parte do peixe congela-se. E as gorduras ficam congeladas, não se estragam. Tem essa vantagem. Está bem? Tem essa vantagem. Portanto, a Leona diz obrigado. Portanto, a Leona depois fala comigo, manda uma mensagem, amanhã, por exemplo, que eu depois... Mas a Leona tinha-me feito outra pergunta qualquer, mais atrás, não é do salmão, era outra coisa qualquer. Está aqui. Então, ótimo. Está a apresentar alguma empresa, ou pode considerar alguma empresa com suplementos de alta qualidade? Sim, aqueles que eu uso. Podemos falar em privado também sobre isso, não há problema nenhum, está bem, Leona? E terei todo o gosto em mostrar-lhe aquilo que eu uso, aliás, mostrar-lhe os resultados de quem usa, que isso é o mais importante, é assim que a gente tem a certeza que aquilo é mesmo bom, é quando as pessoas usam e partilham aquilo que acontece desde que usam. E realmente... E realmente eu também sou a sua parceira, não sei se quer ser minha parceira, mas tudo bem, podemos conversar sobre isso tudo. Também existe essa possibilidade. Eu tenho muitos parceiros. Os meus parceiros são pessoas que vieram à minha procura, ou porque tinham problemas, ou porque precisavam também de uma forma alternativa de ganhar dinheiro. E é isso que eu faço, ensino as pessoas a ter mais saúde. E depois ensino também as pessoas que querem a ganhar mais algum dinheiro também. Está bem? É verdade que os médicos da medicina tradicional cura só os sintomas. Sim, é verdade. É isso mesmo. Já falei sobre isso. Os nossos médicos, eu costumo dizer isto em vários vídeos e vou dizer hoje outra vez porque é uma coisa que custa muito às pessoas a encaixar na cabeça. Os nossos médicos foram treinados para traumatologia, que é quando a gente parte alguma coisa, ou temos um acidente, temos um traumatismo, uma fratura, esse tipo de coisas. Os nossos médicos foram treinados para isso. Portanto, se nós partirmos um osso, por exemplo, se tivermos um acidente ou uma coisa qualquer, é lá que nós devemos ir, a esses médicos. Se nós temos necessidade de uma cirurgia para sobreviver,
que já me aconteceu a mim. Eu tive uma apendicite aguda e não sabia o que é que havia de fazer. E fui ao posto médico, o posto médico mandaram para o hospital, no hospital fiquei lá 3 dias, tive que ser operado de urgência, senão morria. Para isso, esse tipo de situações de urgência, que a pessoa precisa ser uma cirurgia de urgência para salvar a vida, eles também são muito bons nisso. E foram treinados para isso. E depois é as doenças infectocontagiosas, algum tipo de vírus contagioso, em que eles têm alguns tipos de antibióticos que matam, que curam mesmo, que é as únicas drogas que eles têm que curam mesmo, eles que matam esse tipo de vírus, que se for uma coisa perigosa, está bem? Foi nisto que os nossos médicos foram treinados. E eles foram treinados promovido por uma indústria farmacêutica, e os médicos saem no final do curso de medicina, eles saem, a única coisa que eles sabem fazer é receitar medicamentos que nunca vão curar nada, só vão piorar, mas que vão gerir os sintomas, vão diminuir os sintomas e em alguns casos nem diminuem. Porque é isso que dá lucro, é manter as pessoas a usar medicamentos para o resto da vida. Infelizmente, os médicos são vítimas. Eles também não, a maior parte dos médicos, eu acredito que sejam boas pessoas, mas eles são vítimas. Eles levaram uma lavagem cerebral tal e qual como nós. Nós também levámos uma lavagem cerebral. Estás doente, foi aquilo que eu sempre fiz e a maior parte de vocês. Estás doente, vais ao médico e depois fazes o que o médico diz. E foi isto que eu fiz a minha vida toda. E estava sempre doente. Quando eu mudei, quando eu deixei de ouvir o meu médico, foi quando eu comecei a ficar bom. Comecei a fazer outras coisas, a ouvir outros médicos. Foi aí que eu me apaixonei por esta área. E a natureza tem tudo. Garanto-vos, a natureza tem tudo. Às vezes não é fácil descobrir o quê, mas existe muito conhecimento antigo. É só uma questão de pesquisar, de ir à procura. Há coisas muito, muito, muito boas. Está bem? Portanto, Maria Pinto. Olá, Maria Pinto, boa noite. Boa noite, Joel Romão. Um abraço. Boa noite, Joelma. Não sei se já vi toda. Olá, Sandra Almeida, tudo bem? A Cléo diz que a sardinha tem espinho. Tem espinhas. Aqui a gente chama espinhas. Mas as espinhas dos peixes é uma das coisas que nós podemos e devemos, quando fazemos o caldo doce, pôr. Porque tem outro tipo de colagênio que nos faz muito bem. É tão barato a gente fazer o caldo de ossos. Tão barato. Está bem? Pronto, ficam aqui as dicas então para hoje. Eu agora, em termos de saúde, só volto no dia 2 de janeiro. Está bem? Não vou voltar antes do dia 2 de janeiro. Só no dia 2 de janeiro, às 21 horas, é que eu vou voltar para mais um treino sobre saúde. É provável que eu venha aqui um bocadinho na segunda-feira, só deixar uma mensagem de votos de bom ano, que é aquilo que eu também vou deixar agora para alguns de vocês que já vão começar a comemorar o final de ano hoje. Há muita gente que já está a começar que já está a comer e a beber agora, à grande agora, neste preciso momento, e que vai prolongar isso até ao dia 1, né? Até acordar no dia 1 com aquela dor de cabeça e com a má disposição de ter abusado estes dias todos. Alguns de nós só vamos fazer isso de dia 31 para o dia 1, e há outras pessoas mais moderadas que acham que é um dia como outro qualquer. Na realidade é só a passagem de um ano. Portanto, é isso que eu vos desejo, é que vocês passem este final que aproveitem estes últimos dias do ano, e que decidam algumas coisas que querem mudar no próximo ano. Eu posso ajudar nisso. A Carla Soares diz como fazes o caldo doce. Carla, eu fiz um vídeo sobre isso, eu daqui um bocadinho já vou à procura e já vou partilhar o link contigo. Eu explico o que é, porque é que faz bem, como é que se faz. É muito simples. Eu vou partilhar o vídeo contigo, está bem? Acho que também deves ver, porque
há muitas mudanças que tu precisas de fazer e isto são coisas simples, tens de começar por algum lado, como eu ainda há bocadinho falei contigo em privado ou num comentário num dos meus vídeos, mas é isso, tens de começar por algum lado, mudar pequenas coisas, não tens de mudar tudo de uma vez. A Maria Pinto diz bom ano para ti e para os teus, para vocês também, um abraço, espero que o Luís esteja melhor, se não tiver, ele que melhora rápido, está bem? Dá-lhe um abraço. Olá, Nina Silva. E a Cleo diz, tenha uma noite de paz e um grande abraço. Um abraço também, Cleo, obrigado. Aí no Brasil ainda deve ser de dia, ainda não deve ter escurecido. Aqui já está bem de noite. Portanto, tenham um fim de semana fantástico. Obrigado a todos. Se acharem que este vídeo foi útil, coloquem um coraçãozinho. Se acharem que é útil para mais alguém, partilhem. Se quiserem, obviamente, porque há muita gente que sofre destes problemas. E eu vou, aliás, eu já tive para terminar umas poucas vezes o vídeo, mas vou terminar que lembrei-me agora de uma história, foi a primeira que eu ouvi sobre estas coisas, e já foi há muitos anos, mas eu já vi centenas de vezes estes problemas a desaparecer, está bem? Com suplementos, com produtos de alta qualidade. Foi isso que eu comecei a fazer há 21 anos atrás, e depois eu tive uma amiga. Eu vou só contar esta história para terminar. Eu tenho uma amiga de adolescência, mais ou menos, tipo 14 anos, 13 anos, por aí. Uma pessoa que era filha de uns amigos dos meus pais, foi assim que eu a conheci, que passado alguns anos reencontrou-me e estava com excesso de peso e pediu-me ajuda, queria perder peso. E obviamente eu ajudei-a, porque perder peso até é uma coisa que é simples de fazer, quando a pessoa tem vontade. Eu ajudei-a, mas obviamente foi com produtos nutricionais de alta qualidade, em que ela podia fazer e ter menos fome e estar mais nutrida e perder peso com mais facilidade. E ela fez isso. E fez isso, como ela tinha muito peso para perder, fez isso durante 6 meses. Ela estava toda contente por causa do peso. Mas aquilo que aconteceu, mais espantoso, foi que eu nem sabia, foi ela que me disse depois quando telefonou, foi que tinha ido fazer uma ecografia ao médico, novamente, e que os pólipos que ela tinha no útero tinham desaparecido. E esta foi a primeira vez que eu vi este tipo de situação, este tipo de doença, este tipo a melhorar com nutrição. Nunca tinha visto também, e fiquei espantado, porque nem sequer estava à espera, porque ela nem sequer me tinha dito que tinha esse problema. Ela só queria era perder peso. Só que quando a gente dá boa nutrição ao corpo, isto começa a acontecer. O corpo, em vez de produzir problemas, produz as soluções. Reequilibra-se. É isto, a nossa saúde e a nossa doença é o equilíbrio. Está bem? Esta foi a primeira, isto já foi há 20 anos atrás. Mais ou menos. Há uns 20. Depois, obviamente, já vi estas e já milhares de outras coisas a melhorarem de forma natural. As soluções existem. Bem-aja a todos. Quem precisar da minha ajuda, contacte-me. Que eu oriento o melhor que conseguir, e quando eu não consigo, oriento para os profissionais da área específica, não é? Se for um problema de ossos que eu não consiga ajudar, eu consigo na parte da nutrição, mas se for uma coisa grave, eu aconselho, por exemplo, um osteopata. Em vez de ir a um fisioterapeuta, eu aconselho um osteopata ou um quiroprata, por exemplo. É apenas para dar um exemplo. Não devemos ir com o carro estragado a um sapateiro. Isto é que a gente não deve ir, e é isto que nós fazemos sem darmos por ela. Nós sentimos doentes e vamos ao médico e fazemos o que ele diz. Isso é levar o carro avariado a um sapateiro. Lamento, mas é assim, não consigo dizer isto de outra forma. Nem sou eu que digo isto desta forma, são médicos que dizem isto desta forma. Eu só aprendo com eles e depois transmito para vocês. Está bem? Beijinhos, abraços a todos, um fim de semana fantástico, para que se a gente não se vir ainda antes do final do ano. Boas entradas, que 2019 seja o ano que vocês tenham tudo aquilo que vocês desejam. Agora, tenho que pensar só uma coisa. Tem que se fazer alguma coisa por isso. Se vocês querem ter mais saúde, não é só desejar ter mais saúde, é preciso fazer alguma coisa por isso. É preciso mudar alguns hábitos. Está bem? Cá estarei para vos ajudar também, se for esse o caso. Beijinhos e abraços, e vemo-nos aqui no dia 2 de janeiro de 2019 para mais um treino sobre saúde. Tchau, tchau!